Graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês, amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar? Com palmas. A graça, teu amor que não falta. Maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
estrela da manhã. Nas mãos está tudo vence. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, o Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo seu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Para sempre, ó meu Deus. Graça e paz da parte do nosso Deus, amém? Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom estarmos aqui na casa do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo de número 5. Apenas o versículo de número 4.
Vamos ler juntos aí? Mas abra sua Bíblia, manuseie a sua Bíblia, não deixe de abri-la. Nós só vamos fazer a leitura juntas, Jurupinga. Ô, Jurupinga, abra sua Bíblia aí em Amós. Não trouxe? Acredito. Amós 5:4, amém? Vamos juntos, bem forte, bem bonito. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: eu terão vidas. Vamos mais uma vez, mas agora todo mundo junto, para ficar bonito? Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busque-me e terão vida. Só há vida em Deus. Não adianta buscar de outra maneira, em outros meios, de qualquer outra forma, se não for em Deus. Então, se você quer ter vida e vida em abundância, só Jesus pode dar. Jesus é a fonte de toda a vida. E eu quero dar alguns anúncios antes da gente fazer a oração. E eu quero que você fique atento aí, por favor. Vou pegar minha colinha aqui. Podem se sentar. Queridos e amados irmãos, hoje nós teremos evangelismo lá próximo ao mercado, como nós tivemos alguns meses atrás. Vamos colocar uma tenda ali, uma tenda de oração, vamos abordar as pessoas, vamos orar pelas pessoas, vamos proclamar que só há vida em Jesus. O mundo está sedento, as pessoas estão sedentas, a nossa comunidade aí, o nosso bairro está extremamente violento. Essa semana nós tivemos um intenso tiroteio aqui no Morro do Amor. Quem mora aqui nas proximidades ouviu falar, ouviu os tiros, 10 horas da noite. E essas pessoas precisam conhecer Jesus. E somos nós, a igreja aqui, a igreja de Cristo, neste lugar, nesta comunidade, que precisa fazer isso, anunciar Jesus a essas pessoas. Nós queremos viver em uma localidade, em uma comunidade de paz, onde esse tipo de situação não aconteça. Mas a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa anunciar Jesus. A gente precisa dizer que Jesus é o Senhor, que Jesus é aquele que pode transformar vidas. Então hoje, logo após o culto da manhã, nós vamos nos concentrar lá embaixo. Aqueles que estão aí, que querem participar dessa movimentação, não deixe de fazê-lo. Vamos às ruas, vamos proclamar que vida só com Jesus. Amém? Amém? Amém. Casamento do Mateuzinho. Está correndo uma lista aí, na MCM principalmente, né? Muitas pessoas já tiraram alguns itens, mas ainda tem muita coisa para ser tirada dessa lista. E muito gasto, muita coisa que ainda precisa ser comprada. Então, se você quer e pode, doe em espécie. Porque tem ornamentação, tem descartáveis, tem uma série de coisas que ainda precisa ser feita. Casamento do Mateuzinho será no dia 10 de maio. E você precisa confirmar a sua presença. Ah, Martinha, mas como é que eu vou fazer isso? Procura aqui a nossa querida irmã Luísa. Dê o seu nome para Luísa e diga: Luísa, eu venho ao casamento do Mateus. Ah, mas eu não tirei nada na lista. Não tem problema. Se você quer tirar e pode, faça isso. Se você não pode ou não quer, mas quer vir ao casamento, venha também. Mas você precisa dar o seu nome, porque nós precisamos saber a quantidade de pessoas que teremos aqui para não faltar nada para ninguém, ok? Então procure a Luísa, dê o seu nome a Luísa e diga, Luísa, que você quer participar desse momento tão especial na vida do nosso querido missionário Mateus. E ainda tem a lista correndo. Se você quer doar alguma coisa dessa lista, procura a Noêmia e fala: Noêmia, o que ainda está faltando na lista? Ou como eu posso ofertar em espécie? Eu tenho R$10, oferte R$10. Eu tenho R$100, oferte R$100. Eu tenho R$1.000, oferte R$1.000. Amém, Noêmia? E é isso. Outra coisa, queridas, essa camisa foi a camisa que foi feita para
o retiro de mulheres. Olha que camisa linda. Simplesmente filha. Linda, né? Você não foi ao retiro, você não tem a camisa e gostaria de ter a camisa? Eu tenho hoje uma bênção para você e você ainda vai abençoar outra vida. A Noêmia, eu tenho uma sobrinha, esposa do meu sobrinho, na realidade, a Paloma. Quantos aqui já ouviram falar da Paloma, né? A igreja ora pela Paloma. A Paloma luta contra o câncer há 6 anos. A Paloma é uma sobrevivente. E a Paloma é incansável nessa luta. Só que a quimioterapia já não faz mais efeito para ela. E tem uma quimioterapia que precisa vir de fora. Ela já deu entrada e uma advogada está fazendo tudo para ela. Só que foi recusada. Já diversas vezes o governo não quer investir para trazer essa quimioterapia. E ela descobriu um tratamento alternativo que ela tem feito. Mas esse tratamento é pago. É pago, é custoso, ela precisa de insumos para fazer curativos. O tórax da Paloma, as costas da Paloma estão tomados de tumores. E ela precisa fazer curativo frequentemente. E ela agora tem esse tratamento que ela está sendo submetida a ele e que tem surtido algum efeito. Mas esse tratamento é pago. Cada vez que ela vai para uma sessão, ela precisa pagar por isso. E ela fez uns vídeos e a Noêmia viu esse vídeo. E a Noêmia, conversando com algumas pessoas, chegou até a pessoa que produz as camisas, que produziu as camisas. E como sobraram algumas camisas, essa pessoa disse para Noêmia: Noêmia, vende essas camisas e doe o valor para o tratamento da Paloma. Então, queridas, se você quer presentear alguém, apenas R$30. Compre, presenteie alguém e com esse presente que você vai estar dando, você vai estar ajudando no tratamento da Paloma. Se você não quer presentear ninguém, se você não quer comprar camisa, mas você quer doar o valor da camisa, procure a Noêmia, doe os R$30 aí, esse valor vai ser todo encaminhado para ajudar no tratamento da Paloma. Mas não deixe de fazê-lo se você pode. Se você pode fazer isso, faça. Que bom que nenhum de nós aqui está precisando passar por nada disso. Mas a gente precisa ter empatia, a gente precisa ter compaixão, a gente precisa ter misericórdia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. E não estou falando isso porque é minha sobrinha, porque quem me conhece sabe que eu vou atrás, seja para quem for, corro atrás, seja para quem for, independente de que seja meu ou não. Mas a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro. Um versículo que eu gosto muito é Mateus 7,12, onde Jesus diz: tudo aquilo que quereis que os outros vos façam, fazei vós a eles. Então é sobre isso. É sobre fazer para o outro aquilo que você gostaria que fosse feito a você, se você estivesse no lugar dessa pessoa. Amém? Último anúncio. Agora, né, é o meu anúncio dos alimentos. Queridas, olha lá para aquela cesta, olha lá para aquela cesta. Vocês estão vendo? Tá cheinha, não tá? Mas ainda não é o suficiente. Não é o suficiente. Então, vamos batalhar. Se você não trouxe o seu quilo, traga o seu quilo logo mais à noite. E eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. O Júnior fez contato comigo e as cestas voltarão. Terça-feira ele mandou eu ir lá buscar. Glória a Deus, glória a Deus. Ele disse: Martinha, terça-feira você pode ir lá e as cestas vão estar lá, já encomendei, para a glória de Deus. Mas também ainda não é o suficiente. Já ajuda muito, mas ainda não é o suficiente. E a gente pode fazer mais, e nós já provamos que podemos fazer mais.
Então vamos fazer. Se você não trouxe o seu quilo, traga logo mais à noite. Você que levou a bolsinha está pendurada lá. E eu vou dizer uma coisa, hein, pastor? Tá faltando é bolsinha. Ou o povo tá levando a bolsinha, esquecendo da bolsinha em casa, ou logo mais à noite o que vai ter de bolsa ali vai ser um derramar. Porque o que tá faltando de bolsa, Noêmia, não dá. Porque aí como é que a gente faz? Então se você levou a bolsinha e não trouxe, a bolsinha da igreja, irmão, devolve a bolsinha, é da ação social. Não é para você passear com a bolsinha, é linda, mas não é. Muito obrigada a todos vocês que já trouxeram, muito obrigada a cada um de vocês que contribui, que chega junto, que vai para cima mesmo, porque nós temos podido abençoar vidas por conta da sua vida, da sua generosidade, da sua voluntariedade, e eu louvo a Deus por isso. Nós vamos ter agora o nosso momento de dedicação de dízimos e ofertas. Vou pedir a Ednilson para trazer as bolsinhas aqui. Se você ainda não pegou, leve sua bolsinha, traga logo mais à noite. Mas não deixe de fazê-lo, não deixe de contribuir. E se você quer a camisa da mulher aí, simplesmente filha, procura a Noêmia. E se você quer ir ao casamento do Mateuzinho, quer participar desse momento, dê o seu nome para a Luísa. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai, nós queremos adorar o teu nome na beleza da tua santidade. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor aí faz, te agradecemos pela noite de sono que tivemos, te agradecemos pela água que consumimos, te agradecemos pelo ar que nós respiramos. Senhor, nós sabemos que toda a vida vem do Senhor e nós te buscamos porque nós queremos, Senhor Deus, viver em novidade de vida todos os dias. E sabemos que é o Senhor que produz isso. Senhor, daqui a pouco nós vamos às ruas para proclamar a salvação através de Jesus. E nós pedimos que o Senhor nos dê alma, Senhor Deus. Nos dê alma. Nós queremos saquear o inferno para povoar o céu. Nós não aceitamos a condição que temos vivido aqui nessa localidade. Nós não aceitamos a imposição do tráfico. Nós não aceitamos a imposição da criminalidade. Porque Vila Formoso é do Senhor, Jardim Íris é do Senhor, Vila São José é do Senhor. Nós entregamos, Senhor Deus, São João de Meriti nas tuas mãos e nós proclamamos a salvação através de Cristo aqui. Senhor, em nome de Jesus, nos use como igreja local, que as pessoas possam ver em nós e através de nós a transformação que Jesus Cristo pode promover na vida das pessoas. Use as nossas vidas hoje ali, Senhor Deus, próximo àquele mercado, que pessoas possam se achegar ao Senhor, que pessoas possam se render aos teus pés, que o teu Espírito Santo que faz a obra de convencimento convença na manhã deste dia e que haja salvação. Senhor, eu quero te agradecer por cada irmão, por cada irmã que trouxe o seu alimento, que ofertou em dinheiro, em espécie, por cada irmão, por cada irmã comprometido com a tua obra, com coração voluntarioso, com coração comprometido com o Senhor, que tem trazido a sua oferta de alimento, que tem trazido a sua oferta voluntária e que tem contribuído para a expansão do teu reino aqui na terra, através da ação social da nossa igreja. Muito obrigada, Deus. Obrigada pela vida do Júnior. Obrigada porque o Senhor abençoou, porque as coisas já estão melhorando para ele e porque ele já está voltando a ajudar a nossa igreja com as cestas básicas. Senhor, eu peço que o Senhor continue multiplicando, fazendo prosperar. Que o Senhor o alcance, Deus, alcance a sua família. Toma nas tuas mãos a sua esposa, as suas filhas. A Deus abençoe aquele lar. O Senhor sabe o quanto eles precisam do Senhor. Em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre a vida da família, Senhor Deus, que nos abençoa com o leite. Muito obrigada, Deus. Continue prosperando, abençoando, fazendo multiplicar. Obrigada pela vida do Luciano e da Mônica, que doou todo o fubá pra gente, Deus. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Muito obrigada por cada irmão que trouxe 1 quilo. Muito obrigada por cada irmão que doou R$5.
Muito obrigada, Deus, muito obrigada. Faça multiplicar na vida dos meus irmãos, que não falte de maneira nenhuma para eles. Senhor, eu quero te pedir pela vida do Mateus e da Eliama. Senhor, em nome de Jesus, toma-os nas tuas mãos. Ajude a nossa igreja a ajudá-los, Senhor Deus, nesse casamento, que seja um dia feliz, que possamos celebrar junto com eles, Senhor, essa união. Toma-os nas tuas mãos, fortalece os teus servos do campo missionário. Obrigada porque eles estão proclamando o evangelho onde nós não podemos ir. E obrigada porque nós temos um braço de Vila Formoso lá no Amazonas. Muito obrigada, muito obrigada. Deus, toma nas tuas mãos a Paloma. O Senhor conhece, Deus, o Senhor sabe como ela luta. Sabe que ela é uma guerreira incansável, como ela quer viver, Deus. Ela não para, Deus. Ela não para. Honra, Senhor Deus, a fé dela, honre o sacrifício dela. Muito obrigada pela vida da Noêmia, pela vida da irmã lá que doou as camisas. Muito obrigada por todas as pessoas que têm contribuído, que têm me ajudado com os insumos para curativo. Muito obrigada porque todas as vezes que eu peço, sempre se levanta alguém para ajudar. Muito obrigada, Deus. Eu louvo a Deus pela igreja que eu tenho. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos. Muito obrigada. Senhor, eu peço agora que o Senhor abençoe os dízimos e ofertas que serão consagrados no teu altar. Que haja multiplicação na tua casa, que não faltem os recursos, que como igreja do Senhor nós possamos honrar todos os nossos compromissos. Eu peço que o Senhor abençoe a vida do nosso administrador, para que ele tenha sabedoria na condução dos recursos, Deus. Senhor, nós temos tantos desafios pela frente, nós vamos entrar em obra agora e nós precisamos de recursos. Envia, Senhor. Envia, assim como no passado o Senhor já enviou uma pessoa que doou 1 milhão. Envia, Senhor Deus. A igreja do Senhor. A igreja do Senhor, e nós clamamos, Deus, que o Senhor mova o coração de algum empresário, de alguém que queira, Deus, abençoar essa igreja, por ser uma igreja comprometida com a tua obra, comprometida com a palavra, comprometida com o teu reino. Envia aqueles, Senhor Deus, que nos ajudarão, que sustentarão essa obra debaixo das tuas mãos. Obrigada, Senhor Deus. Obrigada, obrigada por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Eu louvo o teu nome. Peço que o Senhor abençoe o nosso pastor na ministração da palavra. Que o Senhor o use de maneira poderosa. Que seja ele um instrumento cabal em tuas mãos. Reveste o teu servo. Toma Luísa nas tuas mãos. Capacita os teus servos em toda boa obra. Muito obrigada, Deus. Oramos ao Senhor por tudo. Agradecidos. No nome precioso de Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Amém. Som da banda, nós teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus.
Bom dia, igreja, graça e paz. Como é que vocês estão? Estão felizes? Louvado seja Deus. Tem que estar feliz, caminhando com Jesus maravilhoso, um Jesus que transforma. Olha aqui, ó. Jesus transforma tudo, transforma a sua vida, transforma o seu estado de espírito, transforma a sua dor em alegria, a sua tristeza em alegria, a sua dor em força. Esse é o nosso Deus maravilhoso. Você já cumprimentou aí o irmão que está do seu lado? Você levanta aí, dá um abraço nele. Você está muito tempo sentado, levante. A Juraci gosta de receber abraço. Pode dar abraço na Juraci, ela gosta. Dê um abraço, fala bom dia, que bom que você veio, obrigado, Vitão. Ó, tem gente aqui, ó, sem abraço aqui, ó, Marcão, Noêmia, sem abraço. Tô vendo aqui, hein? Isso. Bênção de Deus. Esse é um momento bom de confraternização. Louvado seja Deus. Você que nos visita nessa manhã, seja muito, mas muito bem-vindo. A sua vida é muito preciosa e saiba que essa igreja ama receber visitantes. E aí eu vou pedir para você acenar, você que visita a gente pela primeira, pela segunda, terceira, quarta ou quinta vez, levante a mão. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Não? Todo mundo aqui? Você não é evangelista, você já é de casa já, meu irmão. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero, antes de começar aqui a mensagem, tem alguns avisos também aqui, na verdade reiterar alguns, reforçar alguns e está falando sobre outros avisos aqui. Primeiro que aquela cestinha ali, Martinha, tem que ser maior. Tem que ser maior essa cestinha aí. O pessoal vê que está cheio, vai falar, está cheio. Não. Eu vou colocar aquela caçamba que estava aqui, hein Zé? Aquela caçamba que estava ali de obra. Aí assim, né? Botar aqui, para a gente encher. Vamos encher esse negócio aí. Amém? Vamos encher, amém, igreja? Pô, tem que ser igual lá quando Jesus multiplicou os pães e os peixes. Sobraram 12 cestos ainda. Aqui tem que sobrar cestos. Amém? Louvado seja Deus. E você que está com a sacolinha em casa, você tem duas opções. Ou você enche e traga, ou você traz ela vazia para alguém enchê-la. Pois é, não é, minha? Não pode. Traz cheia. Traz cheia porque vai alimentar a multidão. Eu ainda estou com aquela meta no coração de 50 cestos. Matia, quantos cestos a gente deu mês passado? Você lembra? 37? Gente, 13 cestas. 13 cestas. Vamos completar esse negócio, vamos completar 50. Em nome de Jesus. E mês passado o Júnior não ajudou. Aí, olha aí, ó. Estamos 37, né? Com mais 10, que ele ajuda, não é isso? 47, falta 3 então, vai faltar 3. Vamos manter o mesmo padrão, vamos aumentar isso daí para a gente completar 50, amém? Amém, eu sei que está difícil. Está difícil, mas, meus queridos, quando a gente tem um coração generoso, Deus multiplica. Eu não conheço ninguém, absolutamente ninguém, que é generoso no reino, que Deus deixa passar necessidade. Não conheço. E não pensa daquela forma, não. Mas se Deus me abençoar, mas se Deus fazer eu prosperar, mas se Deus aumentar o meu salário, mas se o se não faz parte do reino, meu irmão. Não pensa dessa forma, mas se não. Vou esperar ficar milionário para ajudar, vou esperar ficar... Não, ajuda e pronto. Coloca no seu coração aqui, 1 quilo de arroz. É um pacote de bolacha ou biscoito. Como é que é o cuscuz? 1,30. 1,30 um cuscuz. Você não tem condição de dar um cuscuz?
Eu acho que sim. Acho não, tenho plena certeza que sim, amém? Cuscuz é comida do nordestino, pensa no nordestino forte, vai lá no Nordeste você vê, tudo com cuscuz. A Jura rindo lá, eita Juraci. É cuscuz, então, meus irmãos, estou desafiando a igreja, é alimento. Vai lá, doa lá o alimento que você quis colocar no seu coração, amém? Louvado seja Deus. Teremos a ceia do Senhor domingo que vem, tá bom? Domingo que vem, Páscoa, teremos a ceia do Senhor. Estou decidindo se nós vamos fazer 2 momentos de ceia, de manhã e à noite, algo novo para a igreja. Então, fique atento ao grupo, estaremos falando lá no grupo, ok? Então, fiquem atentos. Bom, sem mais avisos, abra sua Bíblia em João 8:12. João, capítulo 8, versículo 12. E como eu já falei domingo passado, você que tem celular e você que tem Bíblia, opte em abrir a sua Bíblia, ok? Não estou falando que seja pecado, erro, você abrir no celular, não é isso. Só quero que vocês estejam com habilidade em manusear a Bíblia Sagrada. E diz assim a palavra do Senhor. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu vou ler junto com vocês, vamos ler junto o que está aqui exposto, aqui na parede, vamos ler todo mundo junto? De novo, Jesus lhe falou dizendo: Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá. Aleluia, feche seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra tão grandiosa, tão maravilhosa, Pai, que já falou no nosso coração. O Senhor é a luz do mundo, o Senhor é a luz que ilumina os nossos caminhos, o Senhor é a salvação. Então, Deus, fala conosco e mais essa manhã, por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Usa a minha vida, Senhor Deus, e que as palavras, Senhor Deus, venham do alto, as palavras sejam entendíveis, sejam claras, sejam aplicáveis, Senhor Deus, à nossa vida cotidiana. Que saiamos daqui, o Pai, diferentes, saiamos daqui um coração cheio do Senhor, e entendendo, Senhor Deus, a responsabilidade que temos como cristãos de pregar o Evangelho e expandir a luz de Cristo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. O tema deste mês é o poder transformador do Evangelho. Na semana passada nós falamos do primeiro título, que é do pecado à santidade, o Evangelho que restaura. Falamos também sobre a graça que alcança, o amor que transforma. E hoje nós vamos falar sobre luz das trevas, o Evangelho que ilumina os meus caminhos, baseado em João 8, capítulo 8, versículo 12. E queridos, de fato, quando nós decidimos viver uma vida diferente, quando nós decidimos viver uma vida pautada em Cristo Jesus, nós entendemos claramente que ao andar com Jesus, atitudes precisam ser mudadas, vidas precisam ser ressignificadas, o ambiente precisa ser mudado, e tudo isso acontece quando primeiro entendemos que apenas Jesus é o caminho, apenas Ele salva e apenas Ele é luz. Isso acontece quando nós não buscamos outros caminhos, isso acontece quando não buscamos outras fontes de luz, isso acontece quando encontramos em Cristo a única forma e a única direção de vida. E aí quando a gente fala de luz, a gente também, de maneira muito natural, a gente lembra da escuridão.
São duas coisas completamente contrárias, antagônicas. Luz, escuridão, luz, trevas. E a Bíblia vai tratar a escuridão como trevas. E vai relacionar a escuridão e vai relacionar as trevas como pecado. E vai relacionar a luz como a salvação. Como no linguagem popular, a abertura dos olhos. Quando nós conseguimos enxergar aquilo que verdadeiramente faz sentido em nossa vida. E claro, que todos nós passamos por esses momentos de luz, escuridão, luz, trevas, batalhas espirituais, batalhas na nossa consciência, na nossa mente. Tudo isso faz parte da caminhada cristã. Às vezes, são aquelas lutas externas, são aquelas trevas externas, que está ligado às crises financeiras, diagnósticos de médicos que muitas vezes nos assustam, perseguições na família, no ambiente de trabalho, no meio social. Isso são trevas que muitas vezes acompanham a nossa trajetória cristã. Outras vezes são trevas mais internas, são escuridões mais internas, que são aquelas dúvidas mais profundas que temos, aquele sentimento vazio, aquela luta que temos na nossa mente, a luta contra a carne, medo do desconhecido. E muitas vezes essas trevas, elas são silenciosas, são discretas, mas são devastadoras. Nada começa grandioso. Quando o mal decide investir na sua vida, ele sabe quem você é, ele sabe da tua vida, ele sabe o que você falou e o que você fez, ele sabe o que te atinge, e ele vai aos poucos te minando, até conseguir chegar no resultado final, que é a tua morte, que é a separação da sua vida e afastamento da sua vida com Deus. São traumas não trabalhados, pecados não confessados, são perdões. Eu falo perdões porque às vezes você precisa perdoar mais de uma pessoa. Como eu já disse anteriormente, em outras pregações e ministrações, o cristão que não perdoa, ele vive infeliz. Entenda isso. Um cristão que não perdoa, vive infeliz. E aí no subconsciente dele, para tentar lidar com essa falta de perdão, entra no ativismo. Achando que realizar obras o tempo todo, achando que se colocar o 100% à disposição do reino é o suficiente para poder curar essa falta no coração da pessoa. E o que Deus quer de cada um de nós não é ativismo religioso, não é você se envolver com 1000 coisas para mostrar que está caminhando com Cristo. Deus quer que você resolva os problemas internos do seu coração, amém? O importante para Deus é você resolver aquilo que está dentro do seu coração, porque senão isso aí vai virar umas trevas gigantescas, vai virar um mal, vai virar doença. E Deus quer que você libere isso. Sentimentos que vêm como uma escuridão que devasta todo o ser. E elas nos fazem tropeçar, nos fazem perder o rumo, nos faz perder o sentido. Muitas vezes nos tira até da sobriedade. E por muitas vezes
questionamos até a nossa fé. Mas eu sigo Deus, eu venho para a igreja, eu ajudo. E essas coisas acontecem comigo. E eu não estou dizendo que os problemas acontecem com você somente por conta disso. Também isso. Isso é um fator que acelera ainda mais o processo de doenças psicossomáticas, doenças internas. Você está guardando um ressentimento dentro de você. E aí, como eu também já disse anteriormente, 70 vezes 7. Aí eu pergunto, quantas vezes Deus perdoou você? Você gosta de se sentir perdoado. No dia, você deve ser perdoado mais de 500 vezes no dia. Só que você não quer perdoar o seu irmão. Não quer perdoar quem te magoou. E aí não tem nada a ver com outra pessoa, se ela não te perdoar, é com ela. Você, como cristão, falando para você, que é cristão, você precisa perdoar. Você tem a luz dentro de você. Ressentimentos, mágoas, dores, problemas para ser resolvidos, você precisa colocar para fora, você precisa conversar, você precisa pedir perdão. Isso nos faz cair e muitas vezes caminhar se cansando muito. E nessa realidade a qual nós lemos, é nessa realidade que Jesus, ele afirma, ele registra como uma saída, como uma solução, que é a luz. Ele é a luz. Ele fala, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Não andará em trevas, não andará na escuridão. E aí é nessa realidade que essa afirmação de Jesus, ela brilha com muito mais intensidade na nossa vida. Eu sou a luz do mundo. E ele não está aqui somente oferecendo apenas um consolo. Ele está oferecendo aqui uma nova direção. Ele está oferecendo aqui um novo caminho, um novo destino. Ele não está apontando aqui como se fosse uma luz temporária, como se fosse uma lanterna que você coloca e acaba a bateria e pronto. Com uma vela que se acende e acaba. Não. Ele está falando que ele é o sol da justiça. Aquele lá em Malaquias 4:2. Aquele que dissipa completamente as trevas. Aquele que quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Porque há poder, porque é unção. E aí, quem gosta de fazer trilhas ou quem já morou em ambientes mais rurais, que não tem muita iluminação, ou até mesmo aquele que já viu algum tipo de filme nesse contexto, imagina só, você vai entender. Imagina você numa floresta, alguém perdido em uma floresta à noite, sem luz. Sem luz. Cada passo que você dá é um risco. Você fica ali tentando achar o melhor caminho e você não consegue memorizar o caminho que você fez, não consegue olhar para frente, só olha para o lado, não vê nada, tudo escuro, só mato. Mas basta você ligar uma lanterna, não é verdade? Basta ligar uma lanterna, basta acender uma luz, um candelabro, que tudo muda. Você passa a ter mais confiança. Quando você caminha enxergando onde você está pisando, ali, a luz vai te iluminando, você vai sabendo onde você está e aquilo te dá mais confiança. Porque a presença da luz, ela traz clareza, e ela traz confiança, ela traz segurança, ela traz esperança. E assim é Jesus para todo aquele que crê. E aí, eu vou enfatizar essa frase. Todo aquele que crê. Não aqueles que conhecem, não aqueles que sabem, não aqueles que
gostam desse Jesus que todo mundo prega. Não. Todos aqueles que crê, não aqueles que só ouvem falar, não aqueles que apenas acham que Jesus é bom. Não, aquele que crê, entende o que essa luz representa. E a nossa missão é pregar essa luz, para que eles possam sentir e entender aquilo que nós entendemos quando o Evangelho chegou para nós. Eles não têm entendimento porque tem pessoas que não explicam, pessoas que não abrem a Bíblia, pessoas que não pregam, pessoas que não investem o seu tempo ensinando. É preciso ensinar. É preciso ir no mais profundo para que haja um entendimento pleno. E nós somos esses homens e mulheres escolhidos por Deus para pregar as boas novas. Agora, o mais incrível é que essa luz, ela não se limita em iluminar apenas o seu caminho, mas ele transforma o seu caminhar, ele transforma a sua trajetória de vida. E, meus queridos, como é bom ver vidas transformadas. É maravilhoso a gente escutar histórias maravilhosas de transformação de vidas, como a gente já viu vários aqui dando testemunho, como vocês conhecem, na nossa própria igreja tem vários. Só que isso precisa acontecer mais vezes. E para acontecer mais vezes, precisamos pregar a palavra. Você no seu ambiente familiar precisa falar de Cristo. Ou precisa demonstrar que é de Cristo. E aí está o grande desafio. Que às vezes nem mostrar que você é cristão você está conseguindo. Das duas, uma. Ou você de fato não quer. E se você não quer, algo precisa ser trabalhado no seu coração. Ou, de fato, você não teve um encontro verdadeiro, genuíno, salvífico com Jesus. E já falei aqui outras vezes. Se você tem Jesus, veja bem, se você tem Jesus, se você é salvo, mas você não tem a mínima vontade de expressar Cristo na sua vida, meu querido, você não é convertido. E eu estou te afirmando isso. Mas por que, pastor, que você afirma isso? Porque quem ama Jesus, o tempo todo está demonstrando que caminha com Ele. Se não é pregando, é em ações, é em palavras, é em gestos, é isso. Ah, mas pastor, mas de repente eu sou crente e posso estar desanimado. Pois é, mas então você tem que buscar. Busca a Deus, porque até a tua vitória, ela é sinônimo de glorificação e testemunho. As suas lutas, pastor, mas estou passando por um momento difícil. Sim, as tuas lutas também. É para glorificar, para testemunhar, para mostrar que Jesus é rei, que Ele é soberano, Ele continua reinando, e Ele é o mesmo ontem, hoje, amanhã e para sempre será. Não consigo entender isso. Como é que eu caminho com Cristo? Eu canto, eu louvo, mas na minha própria família, eu não consigo dizer que sou cristão ou mostrar que sou cristão, porque eu me contamino. Nos atentemos para isso, irmãos. Nos atentemos para isso. A verdadeira conversão, ela gera uma ação sobrenatural no teu coração, que não te limita somente a você. Aonde você vai, alguma pessoa vai ver algo diferente de você. E como eu falei também anteriormente, todos os dias, em todos os momentos, você sempre vai ter, veja bem, sempre vai ter a oportunidade de falar de Cristo em algum momento. Seja qual for o ambiente de trabalho, seja qual for o local que você estiver, sempre Deus vai te dar uma oportunidade de você falar, eu sou de Cristo. Ou aquela pessoa fala, esse cara é de Cristo, essa mulher é de Cristo.
E aqui, por que Jesus fala que ele é a luz do mundo? Qual é o contexto disso? Entendo o motivo pela qual Jesus ele fez essa afirmação. Então Jesus ele faz essa declaração poderosa diante de uma festa judaica muito conhecida, que é a Sucote, festa dos tabernáculos. E era uma das 3 grandes festas de peregrinação do calendário judaico. Então entenda, havia uma festa que estava dentro do calendário judaico, essa era uma das 3 festas que ficavam dentro desse calendário. Aí quando os judeus, era uma festa de reunião dos judeus, e que via judeus de todas as partes, para celebrar o que nessa festa? Celebrar a fidelidade de Deus, celebrar um Deus que cuidou deles no deserto, durante todo aquele tempo de peregrinação, de um Deus que nunca abandonou o povo de Israel, mesmo eles contendendo, mesmo eles brigando, mesmo eles duvidando. E essa festa, ela durava 7 dias, 7 dias de festa, e era marcada ali por grandes cerimônias. Uma delas é a celibação da água, e o outro era o acendimento dos candelabros. A celibação da água, tanto que ele usa uma expressão que ele é a fonte de água viva, que aquele que tem sede vem até mim, fazendo menção a essa festa, a essa cerimônia. No 8, ele faz alusão aos candelabros que serão acesos. Então o acendimento das luzes, ela ocorria no pátio das mulheres, no templo, no pátio das mulheres, no templo, onde ali eram ungidos, erguidos 4 grandes candelabros, um em cada ponta, com enormes lamparinas de azeite. E era muito parecido quando a gente coloca óleo lá naqueles candelabros e fica fogo o tempo todo. Eles faziam com azeite. E segundo alguns registros históricos, a luz desses candelabros era tão intensa que iluminava boa parte de Jerusalém à noite. Homens piedosos, homens cheios de compaixão, dançavam com tochas, dançavam cheios de alegria, cheios de entusiasmo no coração, cantavam salmos, celebrando então a presença de Deus. E o mais profundo desse registro é que essa cerimônia, ela lembrava aquela coluna de fogo lá no deserto. Você lembra da coluna de fogo? Que Deus levantava no deserto, ali para poder estar esquentando o povo de Israel e também estar afastando os animais peçonhentos. E essa coluna de fogo também, ela guiava o povo de Israel à noite no deserto. Quando você vai lá ler Êxodo, a partir do capítulo 13, você vai ver esses relatos. E ali era uma manifestação muito visível, uma manifestação da presença divina que dava a direção, que dava a proteção e a identidade daquele povo. Está seguindo quem? Estou seguindo Deus. Quem é esse povo? É o povo escolhido. Quem que está cuidando? É Deus. E aí é nesse exato cenário, com os judeus vindo de todos os lados, com essa festa importante que acontecia, que durava 7 dias, que fazia menção a tinha duas grandes cerimônias. Jesus então se apresenta. Após ou durante essas cerimônias de luz, que Jesus se levanta e declara com muita ousadia: eu sou a luz do mundo. Amém? Note, irmãos, que essa afirmação não era uma metáfora poética ou qualquer, era uma verdade que norteia a nossa vida até hoje. Era uma declaração teológica profunda, carregada de significado messiânico e escatológico.
Porque ao dizer isso, Jesus ele está se apresentando como? Primeiro, a presença divina, que acompanhava todo o povo de Israel, que nos acompanha também até hoje. Acompanhava o povo de Deus, o povo de Israel no deserto. A coluna de fogo que guiava, que protegia, que os levava dos animais peçonhentos e que dirigia o povo de Deus. A luz verdadeira, em contraste com as luzes simbólicas dos candelabros. E a luz para todo mundo, ou seja, não apenas para o povo de Israel. João, com essa declaração, eu sou a luz do mundo, faz parte de uma das 7 declarações contidas somente no livro de João, que é o eu sou, referindo-se a Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Ou seja, Jesus não está apenas dizendo eu sou como a luz, mas ele está dizendo eu sou a luz. Eu sou a luz. O mesmo Deus que falou a Moisés é o mesmo Deus encarnado que diz para todo aquele povo no meio de uma cerimônia importante: eu sou a luz do mundo. Não são essas luzes que vocês acendem, não são as luzes que iluminam Jerusalém, elas vão se apagar. Mas existe uma luz eterna, existe uma luz que é duradoura, uma luz infinita. Essa luz sou eu. Eu sou a luz do mundo. E uma declaração, um outro ponto importante, como bem falado, que no capítulo anterior, Jesus já havia feito uma declaração impactante diante da libação da água, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim. João 7,37. Se alguém tem sede, venha a mim. Aí agora, ele se apresenta de uma forma diferente. Agora, ele se apresenta como aquele que também satisfaz a necessidade da direção, a necessidade de nos conduzir no caminho certo, a revelação espiritual. E veja que contraste poderoso. Os líderes religiosos acendiam candelabros para lembrar o passado. E aí Jesus acende a realidade do presente, que aponta para a eterna salvação. E aí os religiosos apontavam para a simbologia. Jesus aponta para a realidade. Ele afirma, eu sou a luz do mundo. Ele aponta para o presente, ele aponta para o futuro, e ele aponta para a eternidade, que é a nossa realidade. E é nesse contexto que Jesus nos mostra que somente Ele é a luz do mundo. E esse contexto nos mostra que essa fala de Jesus, ao mesmo tempo, ela é uma revelação, ela é um convite e ela é um confronto. Ela é a revelação de quem Ele é. Eu sou Deus. Ela é um convite para quem quiser segui-lo. Venha, deixa tudo, me segue. E ela é um confronto direto ao sistema religioso que se agarrava à forma, mas rejeitava a substância. É um confronto direto com o pecado. Aquele que anda com Cristo, aquele que está na luz, não anda nas trevas. Você que caminha com Cristo, que foi transformado pelo poder do Evangelho, você não deve andar em trevas. Na verdade, você não anda em trevas. É uma afirmação. Ele diz claramente, ele diz de novo, olha aí, novamente, eles falavam a Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andarás nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Quem me segue. Aí eu pergunto, você está seguindo Jesus?
A palavra diz: quem me segue precisa seguir Jesus. Você precisa seguir Jesus, senão as trevas vai ser uma realidade na sua vida. O caminhar com Jesus, a aproximação de Jesus, lhe traz pureza, lhe traz perdão de pecado, lhe traz leveza. Te faz olhar para dentro de si com mais sinceridade. Faz olhar para dentro de você com mais imparcialidade, menos comparação, menos mais. Eu fiz isso por quê? Eu fiz aquilo por quê? Mais isso, mais aquilo. Você nunca está errado nos seus pecados. Está errado, muda. Eu faço isso porque no passado aconteceu isso. Eu faço isso porque minha mãe fez isso no passado. Eu fiz isso porque fizeram isso. Muda. Quando o evangelho chega, ele vem para transformar. Ele transforma a sua mente, ele transforma o seu coração. Nesses processos, Deus vai te dar vários direcionamentos para você trabalhar. Se são traumas, Deus vai trabalhar. Deus vai colocar profissionais, vai te conduzir a se aprofundar nas Escrituras. Tudo é um conjunto. Deus usa tudo que Ele quer. Mas quando você peca, você escolhe pecar. Você escolhe pecar. O diabo não vai pegar na sua mão e fazer você cometer pecado, não. Você escolhe. Você tem um cérebro, você tem uma mente pensante. Você tem poder de escolha. Mas é quando você está na luz, quando você está buscando a Deus, quando você está lendo, quando você está em comunhão com os irmãos, quando você é fiel a Deus, quando você se aproxima de Deus, tudo isso fica mais leve, as batalhas ficam menos árduas, porque Jesus está com você. E quando ele diz, eu sou a luz do mundo, Jesus está dizendo, parafraseando, tá? Eu sou o Deus presente entre vocês. Eu sou aquele que pode tirar vocês da escuridão do pecado, da ignorância, do medo. Me sigam e vocês jamais andarão em trevas. Esse é o convite de Deus. Se você não quer andar em trevas, irmãos, igreja, sigam o Mestre Jesus. Não há outro caminho. Por fim, o Evangelho é a revelação de que a luz venceu as trevas. Amém? Você que é convertido, você que é salvo em Cristo Jesus, você sabe de onde Deus te tirou. Eu sei de onde Deus me tirou. E por saber de onde Deus me tirou, é que eu não me vejo mais de outra forma, a não ser buscando Deus. Eu não quero voltar mais. Eu não quero voltar para a lama. A mesma coisa você. Você não tem que ficar olhando para trás, sentindo saudade do pecado. Eu costumo dizer que quando a gente olha para o passado, com um sentimento de prazer, de alegria, ou de querer voltar às velhas práticas, é um passo para você sair da presença de Deus, mas também é um passo para você se aprofundar nas Escrituras e se tornar um homem completamente diferente. Toda vez que você olha para o seu passado, você olha em quem Cristo te transformou e para onde você vai. Quando você começa a olhar dessa forma, olhar de onde Ele te tirou, o que Ele fez com você e o que Ele há de fazer, você busca Deus com muito mais intensidade. Você busca esse Jesus maravilhoso com muito mais sinceridade. Em um mundo dominado pelo pecado, Cristo é a luz que revela o caminho da salvação. Amém?
diante da escuridão moral e espiritual, o Evangelho é a luz que ilumina. O Evangelho ilumina a nossa vida porque ele é a verdade divina. Em tempos de confusão, em tempos de deturpação, a palavra nos orienta como lâmpadas para os nossos pés. C.S. Lewis, ele diz: eu creio no cristianismo como creio que o sol nasceu, não apenas porque vejo, mas porque por ele vejo todas as coisas. Por meio de Cristo temos esperança, por meio de Cristo nós temos a vida eterna e uma visão mais ampla da vida. E aí eu finalizo que o Evangelho e Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo, ele é o suficiente. E para isso, você não deve se alimentar somente dia de domingo. Meus amados, Igreja de Cristo, ouça o que eu tenho para lhe dizer. Você não vai se fortificar somente aos domingos. As lutas, elas não acontecem somente dia de domingo. Você não vai ter força espiritual vindo somente domingo. Você precisa congregar e estar na igreja, ouvindo palavras de Deus em todas as oportunidades que você tiver. Essa mesma mensagem que eu prego aqui, eu prego dia de quarta-feira. Com a mesma intensidade. Quem vem dia de quarta-feira sabe. Eu prego com amor, eu prego com dedicação todos os dias. Se eu pregar todos os dias da semana, é com a mesma intensidade, é com a mesma dedicação, porque eu entendo que isso que vai fortalecer a igreja. E aí eu vejo poucas pessoas no culto. Às vezes pessoas que podem estar e não estão. Meus irmãos, eu estou cumprindo a minha missão. Estou pregando. E o meu maior desejo e oração é que a igreja de Cristo, ela ame a palavra de Deus ao ponto de não querer em nenhuma oportunidade estar fora da presença de Deus, estar fora da casa do Senhor. Que é prazeroso ouvir a palavra de Deus. E nessa manhã, Deus nos convida a nós buscarmos mais a Deus, porque se cremos que há poder do Evangelho, que há poder para transformar vidas, eu preciso buscar cada vez mais esse Evangelho que transforma vidas. Amém? E é isso que vai fazer você estender as mãos aos necessitados. É isso que vai fazer você ter mais sensibilidade para os desafios que nós temos como igreja. Diante do desafio que temos na nossa comunidade, vamos começar a construção aqui, da igreja infantil. Formoso criança. Por quê? Aí você pensa, pastor, a igreja está com orçamento bom para fazer obra? Não. Não, por que o senhor vai fazer? Porque Deus mandou fazer. Amém, Marcão? E vamos embora. O que eu não posso é mais ver um monte de criança na rua. O que eu não posso é ver um monte de criança no mundo aí sendo alimentado por coisas que vão destruir a vida delas. Enquanto nós temos um local, um espaço grande, onde nós podemos receber as nossas crianças e prepará-las para o presente e também para o futuro. E você, igreja, precisa estar aqui. Você precisa ofertar. Você precisa dizimar. Dízimo e oferta não é para encher a bolsa de pastor, não. Eu dependo de Deus.
E eu condeno todo e qualquer pastor que se enriquece às custas da igreja. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para pregar o evangelho que transforma e para mostrar que quando nós cooperamos, quando nós saímos nas ruas, quando nós se colocamos à disposição do ministério desse evangelho que transforma, nós crescemos. Nós avançamos. Não fique com medo de estar diante das necessidades da igreja. Não fique com medo de estar junto com a igreja nos desafios. Há muita coisa para nós fazermos. O evangelho, ele tem o poder de nos fazer sensíveis às necessidades do nosso próximo e às necessidades da nossa igreja. Por fim, quero lhe confrontar. Por mais difícil que seja, por mais diferente que seja no dia da semana você estar presente na igreja, venha. Venha. Venha para os pequenos grupos multiplicadores, dos jovens, adolescentes. Tem mulheres, vai fazer de mulheres também, né? Vamos fazer de mulheres também, em nome de Jesus. Crianças. Tem crianças que não vêm porque o pai não quer trazer. Brincadeira, meus irmãos. Isso não pode existir, não. As crianças querem vir, mas o pai não quer trazer. Não pode. Quero orar para que você seja despertado nessa manhã. Para que você entenda a necessidade de estar na casa do Senhor. A necessidade que você tem de buscar ao Senhor, de orar ao Senhor, de contribuir e de participar das obras do Senhor neste lugar. Amém? Feche seus olhos. Quero convidar você a se levantar nessa manhã, em nome de Jesus. Pai Celestial, muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Senhor Deus, pela luz que ilumina a nossa vida. E essa luz se chama Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, sabemos que a nossa jornada cristã, ela pode atravessar muitos vales escuros, mas nunca será uma jornada solitária. Nunca, Jesus. Porque a luz de Cristo nos acompanha. A luz do Senhor nos acompanha. E essa luz, ela não se apaga. Ela não falha. Essa luz, ela está dentro de nós. Essa luz, ela nos guia. Essa luz não diminui com o tempo. Essa luz é Jesus Cristo. A luz que começou a brilhar em Belém. Brilhou em Jerusalém. Brilhou na Judéia. Brilha nos confins da terra. Brilhou na cruz. Brilhou no túmulo vazio. E continuará brilhando por toda a eternidade. Senhor Jesus, luz do mundo, nós te louvamos, porque mesmo em nossas trevas, em nossas lutas, tu viestes até nós, Pai. Ilumina, Senhor Deus, os nossos corações. Ilumina a nossa mente, Deus. Dissipa toda a sombra do pecado. Tira toda a dúvida, Senhor. Tira todo o medo, Deus. Em nome de Jesus. Ensina-nos a te seguir com fidelidade, dia após dia, Senhor, e que a nossa vida reflita a tua luz nesse mundo tão carente de esperança. Em nome de Jesus, Deus, usa a nossa vida, desperte-nos, Senhor Deus, para aquilo que é mais importante. Senhor, sabemos que se nós não nos alimentarmos da palavra, ficaremos fracos espiritualmente. E o mundo, o inimigo, o diabo está ao nosso derredor, querendo nos tragar como leão. Não podemos vacilar, Deus. Devemos nos blindar o nosso casamento.
blindar os nossos filhos, a nossa família, blindar a nossa vida, blindar a nossa mente. E isso só acontece quando te buscamos, quando estamos na tua casa, na tua presença, orando como igreja, buscando como igreja. Em nome de Jesus. Pai, para todos aqueles que estarão evangelizando, saindo para evangelizar, peço a tua autoridade, Senhor, teu revestimento, que possamos, Senhor Deus, agir como o Senhor age, que possamos, Senhor Deus, ser a luz naquele ambiente hostil, Pai, que possa haver salvação, que a tua igreja entenda, Senhor Deus, o real significado, Pai, de ser igreja, e que possamos, Senhor Deus, sermos usados pelo Senhor para abençoar vidas. Em nome de Jesus nós oramos, que o amor do Pai, a graça, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a nossa igreja, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Se você não cumprimentou ainda o irmão que está ao seu lado, você cumprimenta.